Olá, pessoal! Vamos continuar com a nossa leitura do livro Saúde Integral, do pastor Jorge Bisoni, e hoje estaremos lendo o capítulo 8, cujo título é Alimentação, Glutonaria, Obesidade e Sedentarismo. Hidrate-se agora, porque água é vida, e viver hidratado é honrar o templo que Deus nos deu. Alimentação. O que é alimentação? Um dos pilares de uma saúde integral é a alimentação. A alimentação pode ser definida como o ato de fornecer ao corpo os nutrientes essenciais para sua manutenção, crescimento, funcionamento e bem-estar. Envolve a ingestão de alimentos que oferecem energia, vitaminas, minerais, fibras, proteínas, carboidratos e gorduras em proporções equilibradas, permitindo que o organismo desempenhe suas funções vitais. Não se trata apenas de saciar a fome, mas de nutrir de uma forma consciente e sustentável, promovendo saúde a curto e longo prazo. Por outro lado, o que não é alimentação? Consumir produtos que, apesar de comestíveis, não contribuem para a nutrição genuína do corpo, como itens ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras artificiais e aditivos químicos que mais enganam o paladar do que sustentam a vida. A alimentação é um ato de cuidado, o oposto disso é apenas ingestão vazia. A alimentação do brasileiro. Estatísticas e evolução. A alimentação dos brasileiros passou por uma transformação significativa nas últimas décadas, refletindo mudanças sociais, econômicas e culturais. De acordo com as pesquisas de orçamento familiares do IBGE, entre os períodos de 2008 e 2009 e de 2017 e 2018, o consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil apresentou um aumento preocupante. Em 2017 e 2018, esses produtos foram responsáveis por 19,7% das calorias consumidas, marcando um crescimento de 1,02 ponto percentual em comparação com a década anterior. Esse aumento foi particularmente acentuado entre grupos que historicamente tinham menor ingestão de ultraprocessados, como moradores de áreas rurais, mais 2,43 pontos percentuais indígenas, 5,96 pontos percentuais, e pessoas de menor renda, mais 3,54 pontos percentuais no quinto mais pobre. Esse padrão revela uma tendência alarmante de aumento do consumo desses alimentos, afetando diversos segmentos da população. Essa evolução, ou mais precisamente decadência, é marcada pelo aumento de refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados e refeições prontas, enquanto alimentos tradicionais como arroz, feijão, frutas e hortaliças perdem espaço. Entre 1987 e 2008, a aquisição de cereais e leguminosas caiu de 44 quilos para 31 quilos por pessoa ao ano. E as de frutas e hortaliças despencou de 93 quilos para 61 quilos. Em contrapartida, o consumo de bebidas não alcoólicas como refrigerantes quase dobrou, passando de 25 litros para 49 litros por pessoa ao ano. Apesar de uma leve queda no consumo frequente de refrigerante, de 27% em 2011 para 14% em 2018, segundo o Vigitel. O avanço dos ultraprocessados persiste, impulsionando por preços baixos, praticidade e marketing agressivo. Trocas insanas e a perda da tradição. Provérbios 22, verso 28, que diz: não remova os marcos antigos que teus pais colocaram. Sabe? Uma coisa que me mantém zeloso é a capacidade de deixarmos para trás costumes e tradições benéficas.
Essa transição alimentar trouxe trocas que beiram o absurdo. O frango que nossos avós preparavam assado ou cozido, com macarrão no almoço do domingo, que lembrança boa, com temperos naturais, foi substituído por nuggets. Pedaços empanados de carne processada, cheio de sódio e gordura hidrogenada. O macarrão caseiro ou artesanal, feito com farinha e ovos, deu lugar ao miojo, que, ao contrário do que muitos pensam, não é macarrão de verdade. O miojo é um ultraprocessado frito em óleo, carregado de gordura hidrogenada, sódio excessivo e aditivos com realçadores de sabor. Um pacote de 85 gramas pode conter mais de 30 ingredientes, muitos deles irreconhecíveis como comida, e seu consumo regular está associado a obesidade, hipertensão e doenças cardiovasculares. Isso é um absurdo. Então te pergunto, você realmente ama seus filhos? Nossos antepassados comiam de maneira simples, mas nutritiva: arroz, feijão, legumes cozidos, carnes frescas, frutas da estação. Essa dieta baseada em alimentos in natura ou minimamente processados dava a eles energia para trabalhar no campo ou em atividades manuais, além de uma saúde robusta que raramente sucumbia às doenças crônicas de hoje. Não havia espaço para comidas que não nutrem e o resultado era uma longevidade ativa sem a dependência de remédios que marca a população atual. Aberrações que viraram normais. O que antes seria impensável, hoje é rotina. Refrigerantes acompanham refeições como se fosse água, enquanto sucos de caixinha, cheios de açúcar e conservante, são vistos como saudáveis. As crianças de hoje crescem consumindo produtos ultraprocessados como salgadinhos e biscoitos recheados, em vez de frutas frescas, e muitos adultos substituem refeições caseiras por lasanhas congeladas ou pizza industrializadas. Essa substituição alimentar, cada vez mais comum devido ao ritmo acelerado da vida moderna e à forte influência da propaganda, tem gerado consequências alarmantes para a saúde. De acordo com um estudo publicado na American Journal Preventive da Medicina em 2019, cerca de 57 mil mortes prematuras no Brasil foram atribuídas ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, revelando o custo humano desse hábito. Pesquisas mais recentes também destacam os impactos negativos desse tipo de alimentação. Um estudo publicado na JAMA Neurologia em 2022 revelou que o consumo regular de alimentos ultraprocessados pode acelerar o declínio cognitivo em até 28%, um dado preocupante considerando o envelhecimento populacional e a prevalência de doenças neurológicas. Além disso, a literatura científica associa esses alimentos a uma série de problemas de saúde, como o aumento do risco de câncer, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e transtornos depressivos, reforçando a importância de repensarmos os padrões alimentares vigentes. Esses achados não são isolados, sendo corroborados por uma série de investigações que apontam a necessidade urgente de reverter esse quadro, tanto por meio de políticas públicas de saúde, quanto pela conscientização sobre os riscos do consumo ultraprocessados. O que era exceção virou regra, e o preço é pago com a saúde da população. E o pior, isso está dentro da igreja, nos departamentos infantis. Alerta! Envenenando nossos pequenos com açúcar e falsos galardões. É um escândalo que vemos em nossas igrejas, departamentos infantis transformados em feiras de açúcar, onde suco de caixinhas, refrigerantes, biscoitos e doces são distribuídos sem pudor e, o pior, sob a absurda cultura do galardão.
Premiam as crianças com guloseimas se forem exemplares, como se obesidade, diabetes e hábitos destrutivos fossem troféus de virtude. Estamos semeando doenças crônicas e uma vida de sofrimento físico e espiritual nos nossos pequenos, traindo o chamado de cuidar do templo do Espírito Santo. Quando assumi a igreja, tomei uma decisão radical e aconselho por todo pastor a fazer o mesmo. Proibir totalmente esses alimentos nocivos. Além da palavra pregada, implementei 10 minutos de ensino sobre alimentação saudável em linguagem infantil. Um dia falamos da banana, seus nutrientes, como potássio e fibras, e servimos banana cozida com canela. No outro, exaltamos a proteína do arroz com feijão, servindo uma refeição simples com carne moída. Alguns dirão, é trabalhoso, por isso criei uma escala. As tias do departamento infantil levam de casa não só o alimento espiritual, mas preparam com carinho o alimento físico, nutrindo o corpo e alma com o mesmo zelo. É mais que possível, é nosso dever. Dicas práticas e trocas saudáveis. Reverter esse cenário exige escolhas conscientes. Aqui estão algumas dicas práticas para retomar uma alimentação verdadeira. Priorize o descascar mais e desempacotar menos. Opte por alimentos in natura como frutas, legumes, grãos integrais e carnes frescas. Uma maçã ou uma cenoura crua é mais barata e nutritiva que um salgadinho. Substitua refrigerantes e sucos industrializados. Troque-os por água, chás naturais ou sucos feitos na hora com frutas frescas. Um copo de limonada caseira refresca sem sobrecarregar o corpo com açúcar. Mas vale ressaltar que o que realmente conta para a hidratação é água e somente água. Frango de volta ao prato. Deixe o nuggete de lado e prepare frango assado ou grelhado com temperos naturais. É mais saboroso, saudável e econômico a longo prazo. Macarrão de verdade. Substitua o miojo por macarrão integral ou comum, cozido com molho de tomate fresco, evite gorduras artificiais e ainda traz fibra ao prato. Planeje refeições. Cozinhe em casa sempre que possível, mesmo que seja algo simples como arroz, feijão e uma salada. Congele porções para dias corridos, evitando a tentação de ultraprocessados. Leia rótulos. Se um produto tem mais de 5 ingredientes, especialmente nomes como gordura hidrogenada ou xarope de frutose, deixe na prateleira. Valorize a cultura alimentar. Resgate receitas de família. Um bolo caseiro ou uma sopa de legumes tem história e nutrientes que nenhum pacote oferece. Essas trocas não exigem grandes investimentos, apenas um retorno ao básico. A alimentação dos nossos avós não era perfeita, mas era honesta. Hoje temos a chance de aliar essa sabedoria à ciência para comer melhor, viver mais e preservar o que realmente importa, a saúde. A importância do consumo de carne e a necessidade de orientação para vegetarianos. A carne, em suas diversas formas bovinas, suínas, de aves, peixes e até caças, é uma das fontes mais completas e biodisponíveis de nutrientes essenciais ao nosso corpo. Rica em proteínas de alto valor biológico, ela fornece todos os aminoácidos que o organismo não produz sozinho. Além disso, é uma das principais fontes de ferro, M, facilmente absorvido. Vitamina B12, exclusiva de origem animal. Zinco e ácidos graxos, como o ômega 3, especialmente em peixes. Esses nutrientes são fundamentais para o desenvolvimento muscular, a saúde cerebral, a produção de glóbulos vermelhos e a manutenção do sistema imunológico.
Nossos antepassados dependiam da carne para sobreviver e prosperar em ambientes hostis. Estudos modernos, como o relatório da EAT, publicado em 2019 na revista The Lancet, indicam que o consumo moderado de carne dentro de um padrão alimentar equilibrado pode ajudar a prevenir deficiências nutricionais, especialmente em populações mais vulneráveis, quando comparado a dietas extremamente restritas em produtos de origem animal. Por outro lado, se alguém optar por ser vegetariano, é crucial não fazer isso por conta própria. Excluir carne sem planejamento pode levar a deficiências graves como anemia, por falta de ferro e B12, perda muscular, por proteínas insuficientes e até problemas hormonais, por falta de gorduras saudáveis. Um nutricionista ou médico especializado pode ajudar a dieta para atingir todos os macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, e micronutrientes usados fontes como leguminosas, ovos, laticínios e suplementos se necessário. A decisão pode ser válida, mas exige rigor científico, não apenas para a boa alimentação. A importância vital da água e da hidratação, um convite pessoal da fonte da vida. A água, a água, ela é muito mais do que um líquido que mata a sede. É o alicerce da nossa existência, o elemento primordial para o funcionamento harmonioso do nosso corpo, um verdadeiro presente divino. Sabe, às vezes pensamos tanto na comida, mas a verdade é que a água é ainda mais crucial. Conseguimos sobreviver semanas sem alimento, mas apenas alguns dias sem essa maravilha. Lembro-me das palavras em Isaías 55, verso 1, onde somos convidados a todos vocês que estão sedentos, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Assim como a palavra de Deus sacia a sede da nossa alma, a água sacia a sede do nosso corpo, sustentando a vida que Ele nos deu. Nosso corpo é uma verdadeira obra de arte aquática, composto por cerca de 60% a 70% de água em média. E o mais fascinante é como essa proporção varia em cada parte de nós. Nossos músculos que permitem dançar pela vida são 75% de água. Logo, se deseja hipertrofia muscular sem água, esquece. Até mesmo nossos ossos firmes e fortes carregam cerca de 22% desse líquido vital. E nossos tecidos, como a pele e os órgãos que nos conectam ao mundo, oscilam entre 60% e 80%, dependendo dessa função. Já parou para pensar no cérebro? Aquele maestro que rege todos os nossos pensamentos e emoções, usado pelo Espírito Santo para que a inspiração divina se transforme em estudo bíblico, pregação ou aula? Ele é 85% de água. Não é à toa que a desidratação o afeta tanto. Recentemente li um estudo publicado no jornal americano do ano de 2016, me chamou especialmente a atenção. Os pesquisadores analisaram adultos saudáveis e observaram que uma desidratação leve com perda de 1 a 2% do peso corporal em água já é suficiente para comprometer funções cognitivas como atenção e memória, além de aumentar significativamente a sensação de fadiga. É como se dessemos um nó na nossa mente. Isso me fez perceber que a hidratação não é um detalhe, mas sim um pilar fundamental da nossa saúde. E os efeitos da desidratação são bem visíveis, sabe? Basta perdermos 3,4% de água e a sede já é um sinal tardio disso, para sentirmos dores de cabeça, tonturas, intestino preso, boca seca e até confusão mental. Em situações mais sérias, podemos ter cálculos renais, infecções urinárias e até um colapso físico e até AVC
e hipertensão. Certamente não desejamos isso. Por outro lado, quando nos hidratamos de forma correta, a transformação é incrível. Nossa pele é elástica, o intestino funciona como um relógio, a mente se torna mais clara e focada, o bem-estar nos invade e ganhamos um vigor de quem nos impulsiona no dia a dia. Li em outra pesquisa publicada no Jornal da Clinical Nutrição, em 2018, revelou que a ingestão adequada de água ao longo do dia, ajustada ao peso corporal e às condições ambientais, está associada à redução do risco de doenças crônicas e à melhora do humor, da disposição e da qualidade de vida como um todo. É como se dessemos um banho de alegria em nosso corpo. A propósito, uma boa regra geral é consumir cerca de 35 ml a 50 ml de água por cada quilo de seu peso corporal diariamente. Adapte essa quantidade conforme a sua atividade física e o clima. Por isso, convido você a tratar a hidratação como uma prioridade. Separei algumas dicas práticas que me ajudam muito. Tenha sempre uma garrafa d'água à vista. O visual nos lembra da importância de beber água. Anote a quantidade que já administrou e aquela que ainda falta. Beba 2 copos de água logo ao acordar, para ativar o metabolismo e começar o dia com energia. Adicione limão ou ervas para dar sabor, se você não gosta muito do gosto da água pura. Experimente adicionar um toque especial, mas lembre, chá não é água, ok? Lembre-se, não espere a sede chegar, pois ela já é um sinal de desidratação. E para ser sincero com você, a real é que enquanto eu escrevia esse texto, a garganta começou a dar uns sinais de seca. Daquele jeito que a gente ignora, sabe? Mas aí me toquei. Opa, espera aí. Não posso pregar uma coisa e fazer outra, conforme o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 9, 27. Esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Estou fora da hipocrisia. Já me levantei aqui para pegar meu copão com água, porque a gente não quer virar exemplo de desqualificação, não é mesmo? Melhor cuidar do templo direitinho para seguir pregando a boa hidratação. Ha, ha, ha. Bora beber água juntos? Convido você a fazer o mesmo. Hidrate-se agora, porque a água é vida e viver hidratado é honrar o templo de Deus que Ele nos deu. Cuide de você com carinho e atenção, pois você merece toda a vitalidade e bem-estar que a água pode te proporcionar. Que a água, assim como a fé, flua em abundância em sua vida, nutrindo o corpo, a alma e o espírito, para que você possa viver em plenitude o propósito que Deus te confiou. O engano do veganismo, alerta introdutório. Deixei para tratar separadamente do vegetarianismo, pois falar de veganismo é falar de ideologia e não alimentação. Deixem, pois, as pedras de precipitação no chão, caros irmãos. Antes de julgarmos ou abraçarmos qualquer dogma, especialmente o veganismo, com as suas promessas sedutoras, convido-os a um exame honesto e profundo. Que não sejamos como aqueles que, inflamados pela paixão cega, atiram pedras sem antes confrontar suas próprias falhas. Abandonemos a retórica vazia dos influenciadores digitais, cujas palavras mansas por vezes mascaram segundas intenções. Falo como quem observa, analisa e convida ao discernimento, não para impor uma crença inquestionável, mas para guiá-los a uma reflexão clara e livre dos véus ilusórios que o veganismo, com sua fachada piedosa, tenta estender sobre os incautos. Então vamos lá. O veganismo, diferente do vegetarianismo, não é apenas uma escolha alimentar,
mas uma ideologia que rejeita qualquer uso de produto de origem animal, seja na dieta, vestimenta ou cotidiano. Surgiu no século XX, formalizado em 1944 por Donald Watson, na Inglaterra, com um movimento ético baseado na compaixão pelos animais e mais tarde associado a causas ambientais e progressistas, sim, os mesmos que labutam pelo aborto, ideologia de gênero, dentre outras aberrações. Enquanto o vegetarianismo permite laticínios e ovos, o veganismo os proíbe, apostando em substitutos vegetais que nem sempre replicam a densidade nutricional dos originais. Convido-vos, caros irmãos, a seguir o exemplo dos berianos, que com a mente aberta e o coração sedento pela verdade, examinavam as escrituras para confirmar se o que lhes era ensinado estava de acordo com a palavra de Deus. Atos 17, verso 11. O veganismo, sob a aparência de nobreza, muitas vezes obscurece princípios bíblicos fundamentais, revelando-se em essência uma visão distorcida. Notemos as escrituras são claras ao afirmar que os animais foram concedidos ao homem para seu uso e consumo, em Gênesis capítulo 9, verso 3. O próprio Deus declara a Noé: tudo que se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Como a erva verde, tudo vos tenha dado. Aqui tudo é tudo. Olha que revelação. Em Levítico 11, ele detalha quais animais são próprios para comer, reforçando que o consumo da carne é parte do plano divino. Até no Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, Paulo alerta contra falsos mestres que proíbem alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Sentir pena do animal a ponto de rejeitar ser consumido é, portanto, uma inversão humanista que ignora a soberania de Deus sobre a criação. É inadmissível, irmãos, que certos hereges, com suas línguas atrevidas, ousem bradar: a Bíblia precisa ser atualizada. Eu vos digo com veemência e certeza: a palavra de Deus é imutável, eterna e não se curva às conveniências dos caprichos humanos. Não somos nós que moldamos a Escritura às nossas interpretações relativistas. Ela é a rocha que nos molda. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Diante disso eu vos pergunto: você fica com a palavra firme e verdadeira ou com o modismo, esse lodaçal de ideias moles e passageiras, implodindo os sofismas de veganismo em um parágrafo? O veganismo, que se vangloria de ética e sustentabilidade, rui em contradição claras. A soja, essencial à sua dieta, depende de pesticidas que dizimam bilhões de insetos roedores e até animais silvestres, com um declínio anual de 2,5% nas populações de insetos. Mas os veganos mostram indiferença a essa matança, focando só em animais de fazenda. Curiosamente, plantações de soja estão ligadas à perda de 1,7 milhão de hectares de florestas em Mato Grosso entre 2012 e 2017. O que choca com o discurso de salvar o planeta, produzir soja e amêndoas 2,160 litros de água por quilo para a soja, de 16.200 para amêndoas. Também esgota recursos hídricos, desafiando a ideia de eficiência.
Filosoficamente, isso expõe uma ética seletiva, choram por vacas, mas fecham os olhos para insetos roedores, animais silvestres e o custo ecológico de seus alimentos puros. É uma ideologia que desaba sob seus próprios dogmas. Entretanto, e para encerrar esse tópico, se você ainda acredita nessa farsa do veganismo, esqueça o que leu, continue me amando e aproveite o resto do livro. Afinal de contas, está escrito 1 Tessalonicenses 5:21. Ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. E aqui concluímos o capítulo 7. Até o próximo, em o nome... Aliás, capítulo 8, na verdade, né? Foi o que nós concluímos. Fiquem na prática da palavra.